Você assistiu ao episódio anterior, já sabe que o Homem-Aranha e o Capitão Britânia caíram direto na armadilha mortal de Arcade, um parque de diversões onde cada brinquedo pode matar. Mas e se tudo aquilo tivesse sido apenas o começo? Hoje vamos continuar essa jornada intensa no submundo tecnológico e caótico de Murder World, com armadilhas ainda mais insanas, aliados separados e um vilão que simplesmente se recusa a perder. Será que Arcade realmente foi derrotado? Ou ele já está preparando um novo jogo mortal? Antes de mergulharmos nessa história cheia de tensão e reviravoltas, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e segura firme, porque a ação começa agora. A escuridão foi o primeiro abraço, suave, enganosa, como uma calmaria antes do caos. Mas até o vazio sabe que não pode durar. E não dura. Luzes explodem como memórias num cérebro abalado. Algo está errado. Algo está profundamente errado. E no meio do estroboscópio da confusão, a pergunta que ecoa não faz sentido. Eles foram atropelados por um caminhão de lixo? O Homem-Aranha e o Capitão Britânia se encontram aprisionados, não em jaulas, mas em esferas translúcidas, vivos, confusos e cercados por esculturas decadentes. O cenário beira o delírio. O céu, aquilo ali não pode ser o céu. Acima deles, o maestro do absurdo prepara o palco. Arcade, com seu eterno sorriso de louco e gravata espalhafatosa, dá início ao espetáculo. Para ele, dor é diversão e morte, entretenimento de luxo. A próxima atração, um pinball mortal. As esferas são lançadas. O que era prisão, agora é munição. O som metálico reverbera. Um fliperama colossal se revela. Os heróis não são mais jogadores. São bolas no jogo de alguém insano. Cada batida eletrificada arde como um inferno repetido. Os amortecedores atacam com choques brutais. Não há solo firme, nem tempo para pensar. A máquina quer espetáculo e não aceita empate. Por que não nos matou logo? Pensa o Aranha, ainda preso. A resposta é cruel. O assassino quer ver até onde eles vão antes de quebrar. Mas uma fagulha de esperança surge, a máquina dá uma brecha, e o herói sente que essa pode ser sua chance. Ele se agarra àquela chance. As mãos tremem, os músculos queimam. Mary Jane aparece em sua mente como a âncora que o impede de afundar. Ele lembra quem é e, mais importante, quem depende dele. Num grito de vontade, ele explode a prisão de vidro. A vitória é curta, não há tempo para celebrar. Seu companheiro ainda está preso, e pior, sendo levado direto para o fim do jogo. Sem ajuda, ele não vai sair dali vivo. É nesse instante que o instinto fala mais alto. Com um lançamento calculado, o Aranha se projeta no ar. Ele precisa intervir, precisa acertar o tempo exato. Porque nessa arena louca de metal e morte, até um milésimo de segundo pode significar a diferença entre viver ou virar parte do cenário. Explosões o cercam, sons distorcidos confundem os sentidos, mas ele se obriga a pensar. Ele não pode confiar nos olhos, precisa confiar na mente. E na mente encontra a saída, mas a calmaria dura pouco. Um estrondo os alerta, e o que surge no horizonte é brutal. Uma esfera cheia de espinhos, do tamanho de uma casa, avançando como um monstro sem controle. Só que ela está assim sob controle de alguém que se diverte com isso. Arcade surge outra vez, sempre teatral, sempre debochado. Para ele tudo é encenação. Os heróis, marionetes em seu tabuleiro. A bola da perdição era só mais uma peça. E como num truque barato, ela desaparece. Não era um ataque, era uma distração. E funcionou. O chão se abre. Aranha e Capitão são arremessados em túneis escorregadios como ratos por labirintos. É um desfile de absurdos, brinquedos, rostos caricatos e um parque que parece cuspido de um pesadelo infantil. Enquanto o Capitão avança por passagens distorcidas, seus olhos se deparam com algo mais real do que todo o resto. Courtney Ross. O jogo agora ganhou outra dimensão. Não é mais sobre escapar, é sobre salvar. E Arcade, sempre cruel, deixa claro. Ela só sobreviverá se ele jogar conforme as regras. Mas regras em Murder World são só outra forma de manipular. Cada instrução vem com um fio de ameaça e o tempo está acabando. O Capitão corre por corredores de espelhos e é aí que o verdadeiro terror começa. Seus próprios reflexos distorcidos ganham vida.
E vida ali significa força, violência e o desejo de destruí-lo com sua própria imagem. O golpe é brutal. Ele mal tem tempo de reagir antes que outro clone distorcido o ataque. E ele precisa lutar contra versões bizarras de si mesmo. As cópias são fortes, mais do que deveriam. Ele é empurrado aos limites, mas ele resiste, porque o amor e a memória o fortalecem. Courtney não é apenas uma vítima, é alguém que o tocou. Alguém com quem compartilhou momentos que agora queimam no peito como combustível. Ele não pode cair, não por ela. Enquanto isso, em outra parte do inferno mecânico, o Aranha encara um cowboy cibernético armado até os dentes. Nada faz sentido, nada deveria funcionar, mas funciona. E mesmo sem armas, o herói parte para o ataque. Quando o cérebro não resolve, o punho resolve. E ele está fazendo isso com gosto, arrancando conexões, rompendo cabos. Cada estalo de circuito é uma vitória. Do outro lado da instalação, o Aranha finalmente encontra um painel que leva ao centro. Está na hora de parar de se esconder. Arcade reage com surpresa, mas também com prazer. Ninguém havia chegado tão perto do centro de controle. Mas como sempre, ele tem uma última armadilha preparada. Sempre tem. E a próxima é mais letal do que qualquer uma até agora. Peter toma sua decisão num salto. Ele vê o capitão, vê a cápsula, vê Courtney submersa. Em segundos conecta tudo. Não há tempo para explicações, nem para hesitação. Ele atira sua teia e salta em direção à única coisa que importa naquele momento: salvar uma vida. O Homem-Aranha consegue entrar no corredor principal e Arcade, sem querer ser pego, abre um painel deslizante que revela a situação do Capitão Britânia. O Homem-Aranha o resgata da sala inundada e ambos trabalham juntos para libertar Courtney. O Capitão Britânia finalmente assume os controles e percebe que Courtney está ficando sem ar. Nesse momento, a porta se fecha com força e a sala começa a se encher de água, tática que o Arcade implementou para tornar o resgate mais desafiador. Arcade então tenta gaseá-los, mas o dano que o Homem-Aranha causou aos controles faz com que a sala de controle entre em curto-circuito e provoque explosões por toda a instalação. Com o fim da ameaça do Arcade, o Homem-Aranha, o Capitão Britânia e Courtney Ross escapam e se veem saindo de um bueiro na cidade de Nova York. Eles são avistados e resgatados por Jean DeWolf, que explica que souberam pela Interpol que alguns homens importantes da Madia planejaram um ataque ao Capitão Britânia. Ela explica que alguém matou os chefes da Madia depois disso, e assim que souberam da conspiração contra o Capitão Britânia, a Interpol contatou a polícia de Nova York. Depois de todas as explicações, Jean permite que o Homem-Aranha seja libertado. Enquanto isso, de volta ao Murder World, Arcade assentou. Locke e o Sr. Chambers avaliam os danos. Quando Chambers pergunta o que eles vão fazer em seguida, Arcade simplesmente ri e diz que eles vão reconstruir um Murder World novo e mais elaborado antes de uma revanche contra o Homem-Aranha. E assim termina mais um capítulo sombrio na guerra silenciosa entre heróis e assassinos ocultos. O Parque da Morte de Arcade foi reduzido a cinzas, mas o sorriso dele continua o mesmo. Mesmo derrotado, ele planeja o próximo jogo, porque para ele o caos é só o primeiro ato. E o Homem-Aranha, ele sabe, a paz nunca dura por muito tempo. Mas e você? O que faria se recebesse um convite para um parque onde cada passo pode ser o último? Deixe aqui nos comentários o que você faria no lugar do Aranha ou do Capitão Britânia. Se curtiu essa história, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para não perder o próximo episódio, que, acredite, vai te surpreender ainda mais. Até a próxima, heróis!